A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. O Ministério Verbo da Vida tem alcançado o Brasil e as nações com a palavra da fé e o amor. Seus fundadores, os missionários Bud e Jen Wright, chegaram ao Brasil em 1983, seguindo o mandado divino. Vá e leve a minha palavra para libertar o meu povo. Eles a trouxeram. Iniciaram igrejas e escolas bíblicas. Milhares e milhares de pessoas tiveram a sua vida transformada por causa do conhecimento da palavra de Deus. O apóstolo Bud apregou até o seu último dia de vida nessa terra, levantando e treinando centenas de ministros, assim como aquele que foi o seu braço direito por 2 décadas e hoje é o presidente do ministério, apóstolo Guto Emery. Quando Guto fala uma coisa, é como eu falo. Amém. Aleluia. Então, seu novo apóstolo. Mama Jen Wright, como é carinhosamente chamada, permanece firme e forte, anunciando as boas novas do Evangelho e sendo fiel à visão celestial. Nós precisamos entender que a igreja, o ministério, essa palavra que nós temos, tem muito valor e nós temos que preservar. O apóstolo Guto e Suelen Emery contam com o total apoio dela e da diretoria do ministério, formada por outros renomados homens e mulheres de Deus. Atualmente, são mais de 300 igrejas Verbo da Vida no país e mais de 20 em outras nações. As escolas bíblicas filiadas ao ministério de Kenneth Hagin aumentam a sua abrangência a cada ano. O Centro de Treinamento Bíblico Rema já graduou mais de 25 mil pessoas somente no Brasil. Pastor, te amo, irmão. Obrigado. Bem, obrigado. Bom dia. É muito bom estar em New Brighton e eu vou te dizer, essa adoração foi dinâmica. Sabe, a minha esposa e eu temos o privilégio de viajar por aí, por diferentes igrejas, diferentes estados, diferentes países, e isso foi poderoso. Então, vocês são muito abençoados por fazerem parte de uma igreja assim, Pastor Sam. Nós realmente te amamos muito e temos desfrutado de todos esses dias juntos, podendo ver e ouvir o coração do Pastor Sam. E eu creio que grandes coisas estão acontecendo aqui e eu fico muito alegre de estar com vocês esses dias, fazer parte disso. Eu amei o seminário ontem, não só com as pessoas daqui, mas com as pessoas das outras igrejas. E Deus está fazendo coisas na terra. Eu acabei de ter esse pensamento a noite passada, eu escrevi. Às vezes nós realmente precisamos apenas fazer o download. Vocês conhecem esse termo na informática, fazer o download para o computador? Precisamos fazer o download do céu para atualizar o nosso sistema operacional.
E eu sou grato a Deus que podemos vir à igreja e podemos fazer download, sabem, no nosso estudo bíblico, oração, mas há algo realmente especial quando as pessoas se reúnem e elas trazem a sua expectativa coletiva, trazem o seu amor coletivo por Deus e eu acredito que Deus se diverte quando se encontra conosco. Eu acho que é o seu prazer e o seu deleite. A Bíblia diz, na presença do Senhor há plenitude de alegria. Então a igreja deve ser um lugar feliz, e ela é. Então vamos orar para mergulharmos na palavra. Pai, somos muito gratos, te agradecemos por esse dia hoje, e por Jesus, pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, e uns pelos outros. Senhor, te agradecemos por podermos nos reunir, e Senhor, realmente viemos para receber um download do céu, para recebermos transmissões de sabedoria, e força, e encorajamento, e alegria, e paz. Toda e qualquer coisa que o Teu Espírito Santo quiser ministrar em nossas vidas e em nossos corações hoje, Senhor, abrimos os nossos corações para receber do céu hoje. E, Senhor, sabemos que isso vai atualizar nosso sistema operacional. Sabemos que ficaremos mais ricos, mais sábios, fortalecidos por causa do que você porá em nós hoje. Pai, obrigado por nos ajudar não apenas a ser recipientes dessa mensagem, mas nos ajudar a ser transformados por essa mensagem para que possamos demonstrar a Tua glória e o Teu louvor nessa terra através das nossas vidas. Te agradecemos por isso em nome de Jesus, e o povo de Deus diz... Amém. Bem, eu entendo que vocês estão se preparando para começar uma série para pequenos grupos baseada em um livro que lançamos há algum tempo atrás chamado Atravessando as Tempestades. E eu não vou pregar sobre todo ele esta manhã porque vocês vão entrar nele progressivamente. Mas eu quero dar a vocês alguns destaques, algumas pepitas sobre um pouco da inspiração que há por trás disso, que me levou a começar a escrevê-lo alguns anos atrás e colocar isso em forma escrita. Eu descobri que as pessoas na vida passam por adversidades. Alguém sabe disso aqui? Provavelmente não é nova revelação para ninguém, mas a vida é cheia de desafios, vivemos em um mundo caído e há um monte de coisas acontecendo nesta terra que não são a vontade de Deus. Quando olhamos para o que chamamos de oração do Senhor, simplesmente quando a dizemos, Senhor, que venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade na terra assim como é no céu. Se a vontade de Deus sempre fosse feita automaticamente na terra, não precisaríamos orar isso. Há muita coisa, você não tem que ter muito discernimento espiritual para perceber que há muita coisa nesta terra que não é a vontade de Deus. Satanás está vivo e vai muito bem no planeta Terra. E há muitas coisas que ele está fazendo através de pessoas que se inclinam a ele e expressam a natureza dele na terra, sobre a qual, Jesus disse, o diabo vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse o que? Ele disse, eu vim para que possam ter vida e que a possam ter em grande abundância. E então, como crentes, temos que entender que vivemos realmente num mundo caído e que há todo tipo de coisas acontecendo por aí. As pessoas leem notícias, assistem notícias, ouvem relatos sendo falados, e temos que nos certificar de que estamos cheios de Deus e que estamos cheios da palavra de Deus. Entender a natureza de Deus para nos ajudar a atravessar tempestades é vital. Deus quer nos ajudar a atravessar, a chegar efetivamente de forma bem-sucedida do outro lado. Mas uma das primeiras coisas que as pessoas têm que entender é que neste mundo nós vamos enfrentar desafios. Há alguns anos atrás eu estava pregando na nação Indonésia e é uma das nações muçulmanas mais populares no mundo. Os crentes passam por desafios lá. Na verdade, cada parte de mim estava dizendo, Deus, me ajude de verdade a ser uma bênção, me ajude de verdade a ser um encorajamento a esse povo, porque meu coração estava com eles. E então, no meio da mensagem, eu estava trabalhando com o intérprete, eu estava simplesmente falando que todo mundo passa por problemas, que entendemos que a vida é cheia de desafios e
Eu fiz uma declaração, sem perceber que às vezes as coisas podem se perder na interpretação e levar a um mal-entendido bem significativo. Eu fiz uma declaração, eu disse, não seria maravilhoso se ao final deste culto eu pudesse fazer uma oração de milagres por essa congregação e por causa dessa oração e da grande fé e da unção que seria liberada por essa oração, Deus abençoasse cada um que está aqui hoje com uma vida livre de problemas. Vocês nunca mais enfrentariam, enquanto vivessem, nenhum problema na vida. Agora, vocês entendem que vocês estão me ouvindo na língua de vocês, que simplesmente eu disse algo que era hipotético? Quando eu disse não seria maravilhoso se eu pudesse fazer esse tipo de oração e você nunca mais tivesse problema outra vez? Bem, de alguma forma na interpretação, o hipotético se perdeu. E então eis o que o intérprete disse à congregação e eles acharam que era eu dizendo. Disseram no final deste culto, o irmão Cook vai fazer uma oração de milagres por cada um de nós. E por causa desta oração e da grande fé e da unção nesta oração, nenhum de nós vai passar outra vez por problemas enquanto nós vivermos. Vamos ter uma vida livre de problemas. Quando o intérprete disse aquilo, as pessoas simplesmente se empolgaram e, eles se levantavam e celebravam e tudo mais, e eu ali em pé, olhando para o intérprete assim, o que você disse? Porque, o que eu disse não... aquele tipo de resposta não era realmente apropriada. E então, de repente, eu percebi que o intérprete tinha deixado passar o hipotético, e o intérprete tinha mencionado aquilo como uma declaração, vai realmente acontecer. Então, eu percebi que, se eu não tirasse um tempo para esclarecer, haveria muitas pessoas na Indonésia que me odiariam na segunda de manhã, quando acordassem e descobrissem que a vida continuava tendo desafios. E então eu tive que voltar e dizer, esperem um minuto, eu não quis de forma alguma dar a impressão que eu na verdade podia fazer isso. Eu queria dizer, não seria maravilhoso se eu pudesse fazer isso? E então o intérprete disse isso e todo mundo se sentou e ficou... meio quieto e não muito felizes, coisas assim, mas eu disse, ouçam, deixa eu mostrar algumas coisas na Bíblia que são boas notícias de verdade. E eu disse, eu posso não ser capaz de fazer esse tipo de oração, mas vejamos o que Deus, na verdade, diz, porque a nossa fé tem que ser baseada não em um hiper-idealismo, não num pensamento desejoso. Nossa fé tem que ser baseada na palavra de Deus. E Salmos 34, verso 19, é uma passagem grandiosa, bela e poderosa no Velho Testamento que diz, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o liberta de todas elas. Bem, podemos não gostar do começo do versículo, mas eu tenho que dizer que fica bem positivo no final, não é? Mas outra vez, a Bíblia não é um livro hiperidealista, a Bíblia é um livro realista. Vocês não gostaram do louvor hoje, daquela música na qual falamos... como era mesmo alguma coisa vestido apenas da justiça dele, vamos permanecer durante a tempestade. Quando a Bíblia diz muitas são as aflições do justo, sabia que há pessoas por todo o mundo na igreja hoje que não entendem de verdade o que significa para elas serem justas? Se você perguntar numa congregação de crentes a pessoas você é justo, aquelas que realmente entendem quem Jesus é e o que Jesus fez, vão dizer com ousadia e humildade, sim, graças a Deus, eu sou justo. Alguém de fora pode pensar, como você é arrogante? Quem você pensa que é? Você cometeu erros na sua vida, você não é perfeito. Ouçam, quando dizemos que somos justos, não estamos declarando a nossa bondade, estamos declarando a bondade de Deus. Nós somos justos não por causa da nossa performance, mas por causa do que Jesus Cristo fez quando morreu por nossos pecados e Ele derramou seu sangue para sermos perdoados e Ele levantou dos mortos para podermos receber o dom do perdão, o dom da vida eterna e o dom da justiça.
nós somos justos hoje por causa de Jesus, não por causa de nós mesmos. Ele é o nosso Salvador, nosso substituto, nosso Senhor, Redentor, e nós somos justos por causa dele. Mas mesmo sendo justos, a Bíblia diz que vamos encarar desafios, vamos passar por aflições na vida, mas o Senhor o livrará de todas elas. Então a mensagem que eu estou dando a vocês hoje não é esta, que, sabe, você nunca mais vai passar por problema outra vez, mas o que quer que você passe, Deus é maior do que aquilo pelo que você vai passar. E Deus está comprometido em te ver atravessar, vitoriosamente em triunfo, e de uma forma vencedora. Você, como Davi disse, ainda que eu andasse por dentro do vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Ouçam, não estamos fazendo acampamento no vale da sombra da morte, podemos passar por ele, mas estaremos atravessando, nós vamos sair do outro lado. Há outro verso muito poderoso em João capítulo 16, verso 33, onde Jesus outra vez se comunica com nós de forma realista e ainda assim de forma muito otimista, quando Jesus disse: estas coisas eu falei a vocês para que em mim vocês possam ter paz. Deixa eu encorajar você hoje. Se você está procurando que o mundo te dê paz, não procure lá. O mundo não pode te dar paz. O mundo não tem paz nenhuma. Se você está buscando o governo para te prover a paz, eles não têm nenhuma paz, não podem dar isso a você. Jesus disse: essas coisas falei a vocês para que em mim vocês possam ter paz. Se você vai ter paz nesta vida, será porque você encontrou no Senhor Jesus Cristo. Em mim vocês possam ter paz. Ele disse: no mundo. Quantos aqui ainda vivem no mundo? No mundo você terá tribulação, você terá desafios, problemas, adversidades. Mas Jesus disse: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então precisamos entender que a mensagem da palavra de Deus não é algo coberto com açúcar como algodão doce, uma vida sem problemas onde você vive dentro de uma bolha. Mas a mensagem da vida cristã é que vivemos num mundo caído com todo tipo de lixo, mas nós temos um Deus que é maior que qualquer coisa que possamos enfrentar. E não importa que tipo de tempestade, que tipo de adversidade enfrentaremos, Deus tem respostas, Deus tem soluções, Deus tem socorro para nós. Uma das coisas que eu vi há anos atrás, ao lidar com vários indivíduos que estavam enfrentando problemas a um ponto em que estavam desorientados, estavam confusos, às vezes ficavam irritados com Deus. Deus, se você me ama, como posso estar passando por isso? Deus, se você realmente se importa, e eram desafiados em sua fé, na sua confiança em Deus e tudo mais. Tudo estava meio desorientado porque a adversidade pela qual estavam passando era tão desafiadora para eles, tão esmagadora para eles, que sobrecarregava o sistema deles, por assim dizer. E eu comecei a ver que tanto nas Escrituras quanto na vida das pessoas existe uma importância em entender os tipos diferentes de tempestades ou problemas ou desafios que as pessoas enfrentam. Nem todo problema é o mesmo tipo de problema. E Deus vai nos dar a solução apropriada para lidar e superar e atravessar os diferentes tipos de problemas. Nós entendemos, falando naturalmente, que existem tipos diferentes de tempestade na vida, não é? Minha esposa e eu vivemos em Oklahoma por 35 anos. Adivinha pelo que nós somos famosos? Tornados. Estamos numa parte do país que é conhecida como Corredor dos Tornados. Nossos amigos lá debaixo na costa sudeste, na costa do Golfo dos Estados Unidos, e às vezes até para cima em Nova York, Nova Jersey, eles às vezes enfrentam furacões. E um furacão é um tipo de tempestade diferente de um tornado. E talvez aqui eu tenho um irmão que mora em Minneapolis e eles enfrentam outro tipo de tempestades, eles enfrentam nevascas. E há todo tipo diferente de tempestade, naturalmente falando, e nós entendemos que você toma precauções diferentes
para sobreviver e para atravessar diferentes tempestades. Minha esposa nunca vai me chamar, eu estou no meu escritório estudando algo assim, e ela nunca vai chamar do andar de baixo e dizer: Tony, sabe, é melhor você descer, há um tornado vindo para a nossa área. Eu nunca vou responder para ela dizendo: querida, não se preocupe, eu tenho uma pá de neve na garagem, não há por que se preocupar. Eu nunca diria isso porque uma pá de neve não faz nada para te proteger ou te ajudar. No meio de um tornado é uma grande ferramenta se você tem uma nevasca, mas não faz muito contra tornados. Então, naturalmente falando, nós entendemos que há diferentes tipos de tempestades e nós fazemos coisas diferentes naturalmente falando para atravessar essas tempestades, e eu acredito que o mesmo é verdade espiritualmente. O que eu vou fazer com vocês é compartilhar rapidamente 3 diferentes tipos de tempestades que eu e você podemos encontrar no curso da nossa vida. 3 tipos diferentes de tempestades, e o que vamos ver é que uma tempestade não serve para entender a outra. A primeira tempestade sobre a qual falaremos é a tempestade de Jonas. Quantos de vocês se lembram da história de Jonas? Quantos aqui talvez ouviram quando crianças, escola dominical ou escola bíblica de férias? Mesmo depois de adulto, você leu o livro, ouviu sobre ele? Quantos estão bem confortáveis em dizer que sabem sobre Jonas? Deixa eu ver sua mão. Eu sei que nem todo mundo conhece, então deixa eu falar um pouco da história. Jonas foi um profeta no Velho Testamento. E, como tal, ele estava baseado em Israel. E Deus deu a ele uma tarefa, essencialmente como missionário, para ir a outra localidade e pregar. E Deus disse: eu quero que você vá a uma cidade chamada Nínive. E aquela era a capital do que se conhecia como o Império Assírio. E Deus disse: sabe, as pessoas lá são muito más e muito violentas, e eu quero que você diga a elas para se arrependerem, e se não se arrependerem, elas vão ser destruídas. Bem, Jonas não queria ir para esse lugar, e ao invés disso ele entra em um navio para ir a um lugar chamado Tarsis. Agora, se pudermos mostrar o mapa, Jonas estava bem aqui em Israel, e Deus disse para ele ir a um lugar chamado Nínive, que é o ponto B no mapa. Bem, Nínive está localizada na nação moderna do Iraque, e é uma área que hoje é ocupada pelo Estado Islâmico, o grupo terrorista. É a cidade que você ouve nos jornais chamada Mossul, M-O-S-U-L. Tivemos muitas batalhas lá durante as guerras no Iraque e coisas dessa natureza. Deus disse para ele ir a Nínive e pregar. Então, eu não sei como você se sentiria, Pastor Sam, se hoje Deus te dissesse para comprar um bilhete aéreo e ir pregar para o povo do Estado Islâmico e dizer a eles para se arrepender. Sabem, será que haveria algum tipo de relutância? Sabem, então quantos aqui poderiam ter um pouco de piedade por Jonas, um pouco de misericórdia? Então Jonas entra num barco e ao invés disso vai para um lugar chamado Tarsis, que na verdade é na Espanha, nos tempos modernos. Agora, que tal nós discernirmos um pouco o que Jonas fez? Ele estava indo o mais longe possível de Nínive a palavra que de podia. Deus em você. Ele estava, sabe, Deus disse para ele ir para o ponto no seu B coração, e ele entra no barco para ir dia para o ponto dia. C. Esse foi o objetivo do reverendo Kenneth Reagan ao fundar o Centro de Treinamento Bíblico Rema nos Estados Unidos em 1974. Como chamamos quando ensinar Deus te as diz verdades para fazer bíblicas uma de coisa uma forma e prática você para que vai sejam e faz aplicadas outra coisa? diariamente em todas Chamamos as áreas da desobediência. nossa vida. E quando Jonas entrou no barco, ele nem Conhecer chegou a verdade alcançar o ponto liberta. C. Praticar a Na verdade quando ele entrou no barco transforma. e começou a ir nessa direção, eles acabaram E essa entrando numa palavra terrível já tempestade. transformou mais de E 60 ele, mil Jonas, na graduados do verdade, Rema tinha dito em às mais de pessoas 50 no barco nações. que ele Vidas estava que agora fugindo transformam de outras Deus. vidas. Sabe, isso é No realmente Brasil, a interessante. instituição Muitas foi pessoas fundada desobedecem pelos a Deus, mas a missionários maioria não se Bud gaba e Jen disso. Wright.
Após serem graduados na escola Nem em divulgam ou dizem a todo mundo, 1983, mas Jonas obedeceram fez. ao Ele disse, chamado eu de sirvo a Deus. Jeová, Deus, Vá para o Brasil e eu estou leve fugindo minha do palavra plano para dele, para minha libertar o vida meu e povo. coisas desse Assim tipo. eles Então, veja o que cumpriram encontramos fielmente. em Jonas capítulo 1, verso 17. Só Sabe, que eles o tinham temos lançado quase fora do 40 barco. mil E dos dizem graduados Jonas das 1, mais de 17, ora, o 130 Senhor, unidades em todas as preparou um regiões grande do Brasil. peixe para engolir a Jonas. Destas, E Jonas 13 esteve na funcionam barriga do dentro peixe de por 3 presídios dias e 3 brasileiros, noites. sendo Então, luz nas trevas, você mudando a pode parar de história pensar no e quão auxiliando extremamente poderosamente na desagradável ressocialização de seria muitos. ser engolido O por um Rema peixe, é uma um grande escola para peixe, cristãos e de estar todas na as barriga do denominações, peixe por ajudando-os 3 a dias e serem 3 uma bênção noites. ainda maior Você para a consegue sua imaginar igreja qual e o seu a pastor. sensação naquele estômago, O curso a tem textura duração das de 2 paredes do anos, estômago, com aulas e 3 você vezes na semana. flutuando no É um suco tempo gástrico, inesquecível de e tem preparação Deus sabe e o de quê, crescimento parcialmente espiritual. digerido no meio Essa daquela é a coisa nossa com história. você. Na E pode sequência, ser a Jonas sua é também. descrito cheio de Acesse algas, sabe, enroladas ao redor da rema.org.br e cabeça, encontre o coisas assim. Rema mais Isso perto pra de mim você. é simplesmente o resumo do desgosto. Ficar dentro da barriga do peixe, e a Bíblia diz que ele ficou dentro da barriga do peixe 3 dias e 3 noites. Bem, eu não sei se você vê humor na Bíblia, mas eu vejo coisas engraçadas na Bíblia. Por exemplo, a Bíblia diz que Jonas ficou dentro da barriga do peixe 3 dias e 3 noites, e o verso seguinte na Bíblia diz: então Jonas orou. E eu fico pensando, é sério? Você precisou de 3 dias e 3 noites antes de decidir, isso não é legal. Eu quero sair dessa bagunça. E sabe, há um princípio na vida, eu queria que não fosse verdade, mas é bem verdade, pelo menos do ponto de vista da observação, que é: a maioria das pessoas não muda até a dor ser suficiente. Mesmo pessoas em desobediência a Deus, fugindo de Deus, elas não mudam até a dor ser suficiente. Até que a dor de estar naquela bagunça criada pela desobediência, até que essa dor seja maior do que a dor de se arrepender e entrar na linha com Deus, sabe, voltar à vontade de Deus, etc. Mas sabe, há um princípio muito simples aqui nessa tempestade, a tempestade de Jonas. Jonas entrou nessa tempestade por causa da desobediência. E Jonas saiu da sua tempestade pelo arrependimento e consagração a Deus. E quantos lembram da velha canção Que Amigo Temos em Jesus? Lembram dessa canção? Há uma parte na canção Que Amigo Temos em Jesus que diz: oh, que paz frequentemente perdemos, ou que dor desnecessária carregamos. Tudo porque não entregamos todas as coisas a Deus em oração. E o que eu aprendi nos meus 55 anos vivendo nessa terra foi o seguinte: já existe dor incidental suficiente na vida, então eu não quero mais dor e eu não quero também dor desnecessária. Então, sabe, já há batalhas e desafios suficientes na vida sem criarmos nossos próprios monstros por desobediência a Deus. Então, ao tipo de tempestade de Jonas, e mais uma vez Jonas entrou na tempestade por desobediência e ele saiu por arrependimento. Se lermos o capítulo 2 inteiro, vemos a oração de Jonas a Deus, onde basicamente ele diz: ok, Deus, eu vou voltar a me alinhar com você, eu vou cumprir meus votos originais de obediência a você. E Jonas fez isso, ele voltou a se alinhar com Deus no que dizia respeito à obediência. E uma das coisas legais é que assim que ele saiu de dentro da baleia, o que é outra história nojenta na qual não vamos entrar, mas a Bíblia diz que assim que ele saiu da baleia, a Bíblia diz que a palavra de Deus veio até Jonas, uma segunda vez dizendo: levanta-te, Jonas, vai para Nínive. E você não se alegra porque Deus é Deus de segundas chances? Que mesmo quando estragamos tudo uma vez ou estragamos tudo várias vezes, que Deus ainda assim tem um plano, ainda tem um propósito, ainda tem um destino para a nossa vida, e a misericórdia de Deus é realmente maravilhosa.
Mas sabe, eu descobri que essa tempestade de Jonas, embora ela seja uma figura de uma tempestade na vida que é causada pela desobediência, eu descobri que muitas pessoas pensam que toda vez que qualquer pessoa encara uma tempestade, que é por causa da desobediência em sua vida. Então, se uma pessoa encontra um problema, começa a pensar onde foi que eu cometi o erro, onde foi que eu errei, e muitas vezes os assim chamados amigos vão, na verdade, pôr mais lenha na fogueira e dizer: bem, se você está tendo esse problema, deve ter desobedecido a Deus. Você deve estar em pecado em alguma área. E os outros tipos de tempestades que podemos ver na Bíblia estabelecem muito bem o fato que nem toda tempestade é uma tempestade de Jonas. Vamos ver a segunda tempestade na Bíblia. Marcos capítulo 4, verso 35. Essa é uma tempestade que envolve Jesus e seus discípulos. E Jesus, para te dar o contexto dessa tempestade, Jesus tinha pregado o dia inteiro no Mar da Galileia e ele está na praia e por volta do final do dia, diz em Marcos 4:35, no mesmo dia, quando a noite chegou, Jesus disse a eles: passemos para o outro lado. Então, quando Jesus diz a seus discípulos: vamos passar, vamos cruzar para o outro lado, bem, qual é a vontade de Deus agora? Entrar no barco e passar para o outro lado. Então vejam o próximo verso. Então, quando eles despediram a multidão, eles dispensaram as pessoas, eles pegaram Jesus assim como estava, no barco, e havia também com ele outros pequenos barcos. Então eles despediram as pessoas, entraram no barco e havia outros pequenos barcos, e eles começaram a se dirigir para o outro lado do lago. Então Jesus disse: vamos cruzar para o outro lado. Todos entraram no barco e começaram a seguir. A pergunta é: eles estão dentro da vontade de Deus ou fora da vontade de Deus? Estão na vontade de Deus, fazendo exatamente o que Jesus havia dito? Estão no estado de obediência ou desobediência? Estão em um estado de obediência? Então, o que acontece a seguir? Levantou-se uma grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco, de forma que agora estava cheio ou se enchendo de água. Então aqui está um caso em que os discípulos estão fazendo exatamente o que Jesus disse para fazerem, e ainda assim uma tempestade vem contra eles. E tinha de ser realmente uma grande tempestade. Ele diz, sabe que era uma grande tempestade e o barco estava se enchendo de água. E o próximo verso, verso 38 diz: e ele, Jesus, estava na parte de trás do barco, dormindo sobre um travesseiro, e eles o acordaram e disseram a ele: Mestre, não te importa que pereçamos? Então temos pescadores profissionais aterrorizados, era uma tempestade terrível. Eles acordaram Jesus e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Deixa eu te falar duas coisas para nunca fazer numa tempestade. Número 1, nunca acredite que Deus não se importa ou não ama você por você estar passando por uma tempestade. Você já foi tentado a fazer isso? Entrar em pânico por causa da tempestade e dizer: Deus, se você me amasse, isso não estaria acontecendo? Bem, essa foi a tendência deles, foi a reação carnal e amedrontada dizer: Jesus, você deve não se importar. E deixa eu dizer a segunda coisa que fizeram, que foi muito interessante. Disseram: não te importas que pereçamos. Bem, quem disse que estavam perecendo? Bem, as circunstâncias, a própria tempestade. E vejam que o que eles acreditavam era que a tempestade era maior do que Deus. Que a tempestade era maior do que as palavras de Jesus, que disseram: vamos cruzar para o outro lado. Eu não sei se vocês já fizeram isso, eu sinto em dizer que isso já aconteceu algumas vezes na minha vida, onde coisas realmente ruins aconteceram e eu imediatamente comecei a visualizar o pior cenário possível. E, sabe, um pensamento catastrófico. Você vê, começa a pensar nas piores coisas acontecendo, e se não tomar cuidado, o medo agarra você, e você vai ver aquilo como o único resultado possível para aquela situação. O medo vai pintar imagens realmente terríveis na sua mente.
E então era aí onde os discípulos estavam nesse momento. E notem que eles estavam fazendo exatamente o que Jesus disse para fazerem, e ainda assim uma tempestade veio. Algumas tempestades que vêm na vida quando estamos como Jonas, quando estamos em desobediência com Deus, mas nem toda tempestade é a tempestade de Jonas. Esta tempestade veio quando estavam em perfeita obediência. Então deixa eu te dar uma conclusão teológica. Está pronto para pensar profunda e teologicamente comigo por um minuto? Eis uma conclusão teológica profunda. Você pode enfrentar uma tempestade quando está dentro da vontade de Deus ou quando está fora da vontade de Deus. Em um desses dois momentos, e você diz nos dois momentos, seria bem o caso. Os discípulos enfrentaram tempestade quando estavam fazendo exatamente o que Jesus disse. Mas o que Jesus fez, ele se levantou e ele repreendeu o vento e disse ao mar: paz, acalma-te, paz, emudece, e o vento cessou e houve uma grande calma. Eles entraram naquela tempestade no meio da perfeita obediência. E eles saíram daquela tempestade através do exercício da autoridade espiritual. Bem, eu não tenho tempo de entrar nisso, não é o propósito deste ensino, mas Jesus deu a nós autoridade espiritual. E Jesus nos disse que poderíamos falar a montanhas. E se acreditássemos em nosso coração que o que disséssemos aconteceria, nós teríamos tudo aquilo que disséssemos, Marcos 11, 23. E Jesus, ele falou ao problema, ele falou à tempestade. Deixa eu te dizer, toda vez na vida que você enfrentar uma tempestade, ela vai estar falando com você. Ela vai estar dizendo a você como as coisas vão ficar ruins, vai estar dizendo a você, sabe o quão horrível será o resultado? É melhor você estar pronto para falar de volta à tempestade. E eu descobri na minha própria vida pessoal que a maior tempestade para a qual eu preciso falar é a tempestade que está dentro de mim. A tempestade da agitação, a tempestade da ansiedade, a tempestade do medo. E você vê Davi por todo o Velho Testamento falando para si mesmo. Dizendo, bendize, ó minha alma, ao Senhor e tudo o que há em mim. Davi disse, por que estás inquieta, abatida, ó minha alma, por que estás inquieta dentro de mim? Espera em Deus. Você tem que aprender a falar consigo mesmo. Falar com a tempestade que está dentro e às vezes falar com a tempestade que está fora. Mas aqui está a questão. Esta tempestade se acalmou. E sabe o que aconteceu? Chegaram do outro lado. Sabe quem estava esperando por eles do outro lado do lago? O endemoniado de Gadara. Havia um homem que era horrivelmente oprimido e atormentado por poderes malignos, e Jesus estava no seu caminho para libertar aquele homem. Talvez aquela fosse a verdadeira natureza da tempestade que veio para impedir que Jesus e os discípulos chegassem ao seu destino. E às vezes é muito importante, para que nós vençamos uma tempestade, temos que ter um forte compromisso estabelecido em cumprir nosso propósito e em chegar ao nosso lugar atribuído na terra. Jonas entrou na tempestade no meio da desobediência. Ele saiu pelo arrependimento. Os discípulos entraram na sua tempestade no meio da completa obediência a Deus, e eles saíram da sua tempestade através do poder da palavra falada, falando a tempestade, autoridade espiritual. Rapidamente, deixa eu falar da terceira tempestade na Bíblia, e essa tempestade envolve o apóstolo Paulo. Paulo, sabemos, perto do final do livro de Atos, ele foi preso. Alguém se lembra por que Paulo foi preso? Por pregar o evangelho. E ele passou alguns anos na prisão em Israel, principalmente em Cesareia, e ele finalmente apelou a César. E você sabe, ele era cidadão romano assim como um homem judeu, então ele apelou a César para mudar de lugar, e agora era a responsabilidade das autoridades romanas transportar Paulo por todo o caminho de Israel até Roma. E enquanto estão em viagem pelo mar, Paulo é um prisioneiro, ele está acorrentado,
eles alcançam a ilha de Creta e bem no final do versículo diz: Paulo os advertiu, ou Paulo os avisou. Você sabia que quando você é um prisioneiro, normalmente eles não se importam com o que você pensa? Na verdade, não se importam com a sua opinião. Mas Paulo era um indivíduo muito incisivo, e eis o que Paulo disse em Atos 27:10. Ele diz: E Paulo os advertiu e disse a eles: Senhores, eu percebo que esta viagem será com sofrimento e muito dano, não só para a carga e para o navio, mas também para nossas vidas. Em outras palavras, Paulo está dando a eles por profecia, repitam profecia, ele está dando a eles um aviso profético, ele tem o Espírito de Deus dentro dele, e ele diz a eles: cara, se nós levantarmos velas, isso será um desastre absoluto. Agora, nós sabemos que quando um homem de Deus fala, todos dão ouvidos, certo? Não tanto. O próprio verso seguinte diz, Atos 27:11, ele diz, e no verso seguinte ele diz: E porque o porto não era próprio para invernar, a maior parte deles, ou seja, era a maioria deles, era da opinião que partissem dali para poder chegar a Fenície, e aí passar o inverno, e, então partiram. A maioria deles. Quantos aqui sabem que a maioria nem sempre está certa? Então o que acontece é que eles ignoraram Paulo. Todos decidiram: não nos importa o que Paulo diz, vamos fazer o que queremos fazer. E levantaram velas, e sabe o que fizeram? Ao navegar, acabaram entrando em uma terrível, terrível tempestade. E esta foi uma tempestade que a Bíblia diz que ela tinha força de um tufão. Eles estavam no meio do Mediterrâneo e eles foram empurrados de um lado para o outro como uma rolha na água por 14 dias. Quantos aqui já estiveram no mar com águas muito turbulentas? Quantos aqui já passaram por enjoo marítimo? Sabe, quer dizer, é uma sensação completamente horrível. Não o mês de março passado, mas o março anterior, minha esposa e eu levamos um grupo de 30 pessoas por um tour aos lugares bíblicos na nação da Turquia. Foram todas as 7 igrejas do livro de Apocalipse. E parte dessa jornada foi na antiga Éfeso. Em um porto perto da antiga Éfeso entramos em um barco, 26 metros, não era tão grande assim. Entramos num barco de 26 metros e navegamos 40 milhas até a ilha de Patmos. Foram 40 milhas numa viagem de 4 horas. Nós tivemos águas turbulentas aquela manhã. E eu digo a vocês, todo mundo, eu estava num grupo de 30 pessoas. A maioria das pessoas estava realmente enjoado, não vou visualizar, mas não tivemos um momento feliz. Chamamos aquilo de a nossa jornada pelo Velho Testamento, porque houve muitas ofertas alçadas. Eu não me lembro qual era a festa judaica que estávamos, mas não foi um tempo prazeroso. E nós ficamos naquele barco por 4 horas, e eu ali sentado pensando, Paulo ficou naquela coisa por 14 dias e 14 noites. Você já esteve numa tempestade que parece que continua para sempre? Vamos, verso 20, vamos começar a ver o que acontece aqui, nesta situação. E quando nem o sol nem as estrelas apareceram por muitos dias, e caía sobre nós uma grande tempestade, toda a esperança de que seríamos salvos havia se dissipado. Eu não sei se você já esteve em uma situação onde você viu o desespero chegar sobre você. A falta de esperança vem sobre você. Mas normalmente não é apenas a provação, não é só a circunstância, mas a longevidade daquela circunstância. Nós precisamos cuidar para não ficarmos desgastados por um problema prolongado. O versículo seguinte diz: Mas após uma longa abstinência, isso de comida, Paulo se colocou no meio deles e disse: Senhores, vocês deveriam ter dado ouvidos a mim. Isso não é ótimo? Como dizemos isso hoje? Eu te avisei.
Às vezes se diz isso e às vezes não, mas ele disse: vocês deveriam ter me escutado e não terem partido de Creta e alcançado esse dano e perda. E o verso seguinte, verso 22, Paulo continua e agora diz: mas eu exorto vocês que tenham bom ânimo, pois não haverá perda de vida de nenhum homem entre vocês, mas apenas o navio. E o verso 23 diz: porque esteve comigo essa noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo. E eis o que o anjo disse a Paulo, verso 24, dizendo: não tema, Paulo, você deve ser levado diante de César, e eis que Deus deu a você todos esses que navegam contigo. E o verso seguinte diz então: senhores, tende bom ânimo, porque eu creio em Deus, que será como me foi dito. Por que foi que Paulo não teve uma resposta imediata? Da forma que Jesus teve uma resposta imediata e todos sabem disso. Quantos de vocês, eu quero ver suas mãos, quantos aqui já receberam uma resposta imediata à oração em suas vidas? Deixa eu ver suas mãos. Eu já tive algumas dessas. Ei, olha ao redor, você vai ver, há pessoas que tiveram resposta imediata a uma oração. Quantos tiveram resposta à oração, mas foi mais assim quando leva um pouco de tempo até que a resposta finalmente vem? Deixa eu ver sua mão. Eu vejo que mais pessoas experimentaram disso. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantas pessoas aqui querem me dizer essa manhã como sempre receber uma resposta imediata à oração? Deixa eu ver sua mão. Alguém quer me dizer como ter sempre prontos? Eu vou dizer isso a vocês. Logo depois de orar para você ter uma vida livre de problemas. Assim que eu fizer isso, então direi como ter a oração respondida sempre rápido. Eu não sei. Mas eis o que eu sei. Paulo entrou nessa tempestade, ouça isso com atenção. Paulo entrou na sua tempestade por causa da desobediência de outros. E sabe como ele saiu da sua tempestade? Através de uma fé perseverante. Não foi uma fé que produziu uma resposta imediata e instantânea. Eu digo a vocês, eu já tive respostas instantâneas e respostas que vieram com o tempo. É claro que eu adoraria sempre ter respostas instantâneas, você não? Eu não entendo tudo isso, mas eis o que eu entendo. Paulo creu em Deus. Ele perseverou, apesar da prolongada, demora que parecia, abrir a porta para um grande desencorajamento das pessoas ao redor dele, mas Paulo ficou firme ali e continuou a crer em Deus. Então vimos que há 3 tipos de tempestades diferentes. A tempestade de Jonas, que ele entrou por causa de quê? Desobediência. Os discípulos entraram numa tempestade no meio da perfeita obediência, e então Paulo entrou na sua tempestade por causa da desobediência de outras pessoas. E então cada um implementou estratégias diferentes em termos de sair. Jonas se arrependeu. No caso de Jesus e os discípulos, Jesus falou com autoridade a palavra de Deus, autoridade espiritual, e Paulo perseverou na fé. Mas sabe o que é legal? É que Jonas chegou a Nínive. E Jesus chegou ao outro lado, e Paulo chegou a Roma. Cada um deles chegou atravessando as tempestades. Não vamos tratar toda a tempestade igual. Vamos buscar em Deus sabedoria sobre como responder e como nos inclinarmos a Ele, e como cooperar com Ele quando passarmos adversidades. E deixa eu dizer isso a vocês, uma senhora veio até mim, e eu vou fechar com isso. Uma senhora veio até mim uma vez, depois de eu pregar essa mensagem numa igreja, e ela disse: irmão Cook, eu gostei disso, me ajudou a entender coisas, mas ela disse: o que se faz quando se está em todas as 3 tempestades de uma vez? Ela disse: há uma área na minha vida em que eu desobedeci a Deus, tomei uma decisão realmente estúpida, e ela disse: eu estou lidando com as consequências disso. Ela disse: há outra área na minha vida onde eu decidi obedecer a Deus, e eu estou recebendo todo tipo de oposição contra a minha decisão em obedecer. E ela disse: há outra área na minha vida em que pessoas próximas a mim tomaram a decisão errada, e eu estou lidando com as consequências da decisão errada delas.
Ela disse: o que se faz quando se está nas 3 tempestades de uma vez? E, sabe, por um lado eu meio que ri, assim como vocês riram disso, mas por outro lado meu coração se entregou em compaixão, pois quem quer estar em uma tempestade, imagine em 3 ao mesmo tempo. Mas eu disse: Senhor, a única coisa que eu posso te dizer para fazer é se arrepender como Jonas e falar a palavra como Jesus e perseverar como Paulo. E simplesmente crer que Deus é fiel e vai te fazer passar por isso. Sabe, como Paulo disse, tenha bom ânimo. Você tem que acreditar que Deus é maior que a sua tempestade. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela sua bondade e pela sua fidelidade. Obrigado, pois a sua palavra diz que nenhuma arma forjada contra nós vai prosperar. E toda língua que se levanta contra nós em julgamento, tu condenarás. E esta é a nossa herança como filhos e servos do Senhor, e a nossa justiça vem de você. Pai, eu te agradeço porque somos teus filhos, porque pertencemos a você. Te agradecemos porque você é um Deus fiel. E, Senhor, qualquer que seja a adversidade, qualquer que seja o desafio, qualquer que seja o dilema que as pessoas enfrentem hoje, e talvez não se encaixem exatamente em nenhuma dessas 3 categorias, mas, Pai, o que quer que estejam passando, talvez apenas por viver nesse mundo caído, Senhor, te agradecemos pelo teu poder, pela sua graça e sua misericórdia, sempre grandes dentro de nós. E te agradecemos por dar sabedoria ao seu povo, para ele saber superar toda tempestade. Obrigado por ministrar poder e vida e cura e bênção ao seu povo hoje. E te agradecemos por isso em nome de Jesus. E com toda a cabeça curvada e olho fechado, deixa eu fazer essa pergunta. Eu nunca gosto de encerrar um culto sem ter certeza que todas as pessoas são justas com Deus. Sabe, falamos no começo sobre ser justos e como nenhum de nós pode fazer por merecer nossa justiça. Sabe, eu cresci na igreja e de alguma forma eu tinha a ideia que a minha ida para o céu era baseada em quão bom eu era ou o quão religioso eu era, mas eu agradeço a Deus pois alguém me amou a ponto de dizer: Tony, não se trata do quão perfeito você é ou quão bom você é, porque nunca será bom o suficiente ou perfeito o suficiente. A Bíblia diz que todos pecamos, sendo destituídos da glória de Deus. E alguém compartilhou comigo e, pela ajuda do Espírito Santo, eu vi que ter um relacionamento com Deus, ser perdoado, ter a certeza do céu, não é baseado na nossa performance, é baseado na graça de Deus. É baseado no fato de que Deus enviou Jesus para morrer por nós e derramar seu sangue e ressuscitar dos mortos, e que se pusermos nossa fé nele, a Bíblia diz que se nós confessarmos com nossa boca que Jesus é Senhor e crermos no coração que Deus o levantou dos mortos, nós seremos salvos. E talvez há pessoas aqui hoje que você não tem essa confiança, essa certeza que você é filho de Deus, ou talvez há pessoas aqui hoje que são como o filho pródigo da Bíblia. Você tem fugido de Deus e você precisa voltar para Deus, rededicar sua vida a Deus. Eu não estou falando de você que precisa de um pequeno ajuste, mas de você que tem fugido de Deus, você totalmente fora da vontade de Deus, vivendo para tudo que não vem de Deus. Hoje você precisa rededicar sua vida. Eu quero orar por você aqui daqui a pouco. E se esse é você, se você quer vir para Jesus pela primeira vez, ou se precisa rededicar sua vida a Deus, eu quero saber que você quer ser incluído nesta oração. Se esse é você, deixa eu ver sua mão neste lugar. Com sua mão levantada, obrigado, Senhor. Com sua mão levantada, obrigado outra vez ali atrás. Com sua mão levantada, você está dizendo: Tony, eu preciso de Jesus hoje pela primeira vez, ou eu preciso voltar e rededicar minha vida a Deus. Deixa eu ver sua mão bem alto, para sabermos que você quer tomar parte nessa oração. Obrigado, obrigado. Temos 3 que levantaram suas mãos para dizer isso. Eis o que eu quero que vocês façam. Eu quero que todo mundo que está nesse lugar junte-se a eles durante esta oração. Será uma oração simples, onde você põe a sua fé em Deus e abre a sua vida para Ele. Todos digam isso, diga: querido Deus, eu vou a você nesse momento. Eu te agradeço porque você me ama tanto, que enviou Jesus para morrer por meus pecados. Eu creio que Ele derramou o seu sangue para que eu pudesse ser perdoado. E embora Ele tenha morrido por meus pecados, Ele não está mais morto.
Deus, você o ressuscitou dos mortos. Eu creio que Jesus está vivo e Ele está me oferecendo o dom do perdão, o dom da vida eterna, o dom da aceitação. E Jesus, eu te dou toda a minha vida e todo o meu coração. Eu dou as costas para a minha velha vida e eu vou a você, Deus. E eu chamo Jesus de meu Senhor. Eu te agradeço porque você está me aceitando agora. Eu te agradeço porque eu tenho perdão agora. Eu te agradeço pois você me fez um filho de Deus. Obrigado por me ajudar a viver para você, para glorificar você, com toda a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.